Uma vez aqui com vocês, queridos e queridas, vamos para o nosso 7º vídeo acerca do Enem. Hoje eu vou falar de duas palavrinhas que provavelmente vocês já tenham ouvido falar sobre elas. Uma é metacognição e a outra é metalinguagem. Vamos para a metacognição, é o pensamento em si, né? É essa marca indelével do ser humano, pensar. Mas a metalinguagem está relacionada à linguagem, quando a linguagem fala sobre a linguagem. Eu posso pensar. Olha só, quando nós estamos conversando com alguém, às vezes a gente vai com o pensamento, tá com o pensamento longe, a pessoa não pode ler o nosso pensamento. Não pode deduzir aquilo que nós estamos pensando. O pensamento, então, essa palavrinha sobre o pensamento é chamada de metacognição. E a metalinguagem é quando a linguagem fala sobre ela mesma. O saber escolar a gente utiliza-se muito da metalinguagem. Quando você vai estudar, por exemplo, abrir a sua gramática e você vai estudar substantivos, adjetivos, verbos, advérbios, a linguagem explica a própria linguagem, né? Está lá, substantivo é a classe de palavras que dá nome às coisas, ou seja, você está se utilizando da linguagem para explicar a própria linguagem. Isso aí é que é a metalinguagem. A escola, ela faz essa referenciação da metalinguagem o tempo inteiro. O saber escolar, ele tem essa característica conceitual, ele tem essa característica de explicação, né? Há outros tipos de saberes, né? Há outro tipo de saber que circula socialmente, né? Esse saber que vem dos nossos antepassados, as cantigas de rodas, os remédios que curam, né? Que esse saber ele vem por meio da oralidade, certo? Mas o saber escolar, esse saber que está calcado na nossa sociedade grafocêntrica, ou seja, nessa sociedade que exige que nós compreendamos esses símbolos, esse código da linguagem escrita, né? Então, você só é capaz de fazer o Enem, nessa prova de Enem, se você tiver compreensão desse saber escolar, né? Desse saber conceitual, que passa pelo crivo da leitura. Obviamente, você só chega a concluir o seu ensino médio, obviamente, porque você aprendeu a ler e a escrever, tá? Eu vou ler rapidinho aqui um poema de Drummond, Carlos Drummond de Andrade, em que ele diz assim: a linguagem na ponta da língua tão fácil de falar e de entender, a linguagem na superfície estrelada de letras, sabe-se lá o que ela quer dizer? O professor Carlos Góes, ele é quem sabe, e vai desmatando o Amazonas de minha ignorância, figuras de gramática esquipáticas atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. Já esqueci a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. A língua, breve língua entrecortada do namoro com a prima, o português são dois, o outro é mistério. Ok, né? Está aqui muito bem recortado aqui esse paralelo entre a nossa linguagem cotidiana, do dia a dia, sem preocupações, que nós vamos aprendendo desde pequenininhos, pelo exemplo, pelo meio em que nós estamos. E, paralela a esta linguagem, nós temos aí esta língua portuguesa, que nós vamos à escola compreender esta gramática normativa da língua portuguesa. Sim, não deveria haver uma distância, né? Mas há essa distância, sim. Outro dia estávamos comentando quantos de nós nos utilizamos do pronome tu. Nós agora nos utilizamos do pronome você, né? Você passou, digamos assim, no senso comum a ser um pronome de segunda pessoa. E você é um pronome de tratamento, certo? Mas enquanto a gramática existir para fins de estudo e houver essa cobrança normativa, nós precisamos estudá-la. Então vamos voltar, nós vimos uma palavrinha chamada de metacognição, que diz respeito ao pensamento em si, e uma palavra chamada de metalinguagem, que é a linguagem quando fala da própria linguagem, como falou Drummond aqui, para explicar essas duas formas de língua, né? A linguagem cotidiana e essa linguagem da gramática.
Isso é metacognição. Qualquer texto que explique algo, ele é um texto que utiliza-se da metalinguagem, ok? E a metacognição está relacionada ao pensamento, ok? Tudo que a gente pensa é chamado de metacognição. E metalinguagem é quando a linguagem explica a própria linguagem, certo? Eu vou concluir aqui este vídeo lendo mais uma vez um pequeno trecho do livro de Alberto Manguel, né? Uma pequena história da leitura, em que está intitulado o capítulo A Última Página. Eu vou ler só um pedacinho. Com uma das mãos pendendo ao lado do corpo e a outra apoiando a cabeça, o jovem Aristóteles lê languidamente um pergaminho desdobrado no seu colo. Sentado numa cadeira almofadada, com os pés confortavelmente cruzados. Isto é uma imagem que se tem, né, uma escultura acerca de Aristóteles, lendo o livro. Tem várias referenciações, né, várias pinturas, várias esculturas, falando aí desse processo da leitura. E tem uma imagem belíssima de Rodin, né, de Auguste Rodin, que é o pensador, que tem em muitos livros de filosofias, de artes, né, está lá o pensador. E aí, essa escultura retrata muito bem a metacognição, que é a capacidade que nós temos de pensar, certo? De pensar. E Auguste Rodin, ele consegue colocar aí, esculpir, né, o pensador, e quando ele esculpe o pensador, também ele está nos dando um apoio para a metalinguagem, né? Ou seja, a arte explicando a própria arte, a arte explicando o próprio pensamento, tá bom? Gente, fique com Deus, bebam água, certo? Água é saúde, bebam água, tenham fé, cuide dos afetos, né? Sejam generosos. A generosidade, ela faz muito por nós nesta vida. No mais, fiquem com Deus e estude e foco no Enem.